tema que nós vamos conversar um pouco hoje é sobre o idiota, o político e a igreja. Quem é quem na nossa sociedade? O que é um idiota, né? Vamos começar com alguns conceitos. O que é um idiota? Eu vou começar essa história do idiota de trás para frente, né? Porque a psicanálise pegou a palavra idiota ali no final do século XIX para se referir àquele povo que não tem capacidade de aprendizado, né? Há um certo nível de doença mental que impede as pessoas de aprender. E aí as pessoas começaram a internalizar muito mais esse conceito aí, né? E puxaram essa ideia. Mas antes disso, na língua latina, eles também já falavam de pessoas que não tinham certas habilidades, e aí a palavra idiota ficou cada vez mais pejorativa, né? Como alguém que é demente, como alguém que não sabe o que faz, como alguém que não tem capacidade de aprender. E aí, essa palavra foi ganhando um tom cada vez mais pejorativo. Mas acontece que a ideia, essa palavra, ela surge lá no grego clássico, né? Ela surge ali já, ainda nos escritos de Aristóteles, surge ali 400, 500 anos antes de Jesus nascer, né? E ela se refere não a uma pessoa perturbada, não a uma pessoa doida, não a uma pessoa que não consegue aprender, mas se refere a alguém que só olha para si. O idiota é aquela pessoa que não quer participar da vida política, não quer participar da vida social, não se interessa pelas causas sociais, pelas discussões sociais, e ele apenas cuida da sua vida privada. Então, é um ser privado de relações sociais. Ou seja, o idiota está muito perto do egoísta. É aquele cara que não tem nenhum interesse pela vida social, pela discussão pública, pelo bem das pessoas, não tem nenhum tipo de altruísmo, nada que se relacione com as outras pessoas, né? E o oposto disso, a pessoa exatamente oposta a isso, é aquilo que Aristóteles chamou de político, né? O político é quem ganha aí, na visão aristotélica, é o cara que se importa com o outro, é o cara que se importa com a vida pública, e é aquele cara dotado de grande altruísmo e que pensa em se dedicar à discussão do bem-estar social, pensa em se dedicar a tudo aquilo que é do bem comum. O problema é que nós invertemos hoje, né? Colocamos o idiota no lugar do político e o político está às margens da política mesmo. Então temos um bando de idiotas sentados no sentido de egoístas, pessoas que só pensam em si, ocupando os espaços políticos, e os políticos, de fato, aquelas pessoas altruístas que pensam na sociedade, que se entregam, que promovem o bem social de alguma maneira, estão espalhadas e frequentemente são chamados de idiotas num sentido moderno, porque fazem o bem para as pessoas, ou porque procuram ser justos, ou porque procuram de alguma maneira colaborar com a vida pública, ainda que isso lhe custe alguma coisa, né? E por que essa ideia de falar sobre esses dois sujeitos e relacionar com a igreja? É que essa palavra, idiota, ela está na Bíblia, né? Não nas traduções em português, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 13, quando Lucas escreve, faz um relato bastante interessante de quando Pedro e Paulo tiveram que ser julgados pelo Sinédrio, né? Eles foram descritos pelos senhores lá, pelos fariseus do Sinédrio, da seguinte maneira. Lucas narra da seguinte maneira: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução,
ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É interessante porque na narrativa de Lucas dá a impressão que os líderes do Sinédrio tinham sobre esses dois primeiros representantes da igreja é que eles usam duas palavras gregas, óbvio, que são anagramatoi, né, e idiotai. Se fôssemos traduzir ao pé da letra aqui, nós diríamos que eles foram chamados de analfabetos e de idiotas. Idiotas no sentido de egoístas, pessoas que não pensam em si, que só pensam em si e que não debatem com a sociedade e não constroem nada de bom e nada de útil para a sociedade. Essa era a visão do Sinédrio sobre os primeiros cristãos. E, curiosamente, são duas visões que nós já tratamos, de certa maneira, aqui nas palestras de Licurgo e de Abimar ontem. Por quê? Em primeiro lugar, a ideia do anagramatoi. Essa ideia agramatoi, ou seja, o analfabetismo, já é uma imagem imposta sobre os cristãos desde o primeiro século. De gente ignorante, de gente que não sabia. Agora, o que é que acontece? Eles estavam pensando de fato que Pedro e João não sabiam escrever? Será que eles estavam pensando de fato que Pedro e João não sabiam ler? Não se trata disso. Se trata de uma crítica de que esses homens não tinham a erudição da formação dentro dos padrões que aqueles fariseus, aqueles saduceus tinham lá na escola de Gamaliel, nas escolas hebraicas, e não partilhavam da sua linguagem, né? E parece que a igreja incorporou essa coisa de analfabetismo, incorporou essa coisa de ignorância, de pouca instrução, e admitiu, né, que o discurso lá de fora é melhor do que o discurso daqui de dentro. E aí a gente começa a incorporar a ciência como a mãe de todas as verdades, a ciência como algo incontestável, né? E quando eu saí para jantar com o Licurgo aqui antes de ontem, aí nós conversávamos e ele mencionou, não, eu acredito que a Terra tem 14 bilhões de anos, que o universo tem 14 bilhões de anos. E eu disse a ele, cara, eu não vejo problema em Deus ter gasto 14 bilhões de anos para fazer nada. Ele usa o tempo que ele quer, ele está fora do tempo. Só tem uma coisa, Licurgo, não tem ciência no mundo que prove isso. Não existe matemático no mundo que faça um cálculo honesto e diga que isso existe. Ele ficou assim, não, cara, mas o Big Bang está provado. Eu digo, tá. Não tá, cara. E mesmo que tivesse, ele não explicaria a origem. Tá? Ele não explica a origem. Ele explica uma continuidade da história. Porque o que foi que explodiu? Quem juntou todas as coisas? Por que explodiu? Porque algo que tinha uma energia tão bem condensada, tão bem estruturada, tão estável, explodiria. E depois, como uma explosão geraria ordem? E a minha conversa com o Licurgo foi o seguinte, eu não quero duvidar da ciência, nem duvidar do que você está colocando, né? E pelo amor de Deus, eu não estou aqui desfazendo o que Licurgo fez naquela palestra maravilhosa, não. Estou apenas falando sobre o seguinte debate. Nós precisamos dominar o conhecimento para não sermos chamados de analfabetos, mas não devemos curvar nossa cabeça para dizer que a verdade bíblica está entregue a uma prova científica. Principalmente de uma ciência que não é capaz de provar certas coisas. A ciência tem extrema validade. É claro que se eu adoeço, eu vou para um médico que é um cientista.
e ali ele tem competência para me curar, para trabalhar no meu organismo, para me colocar medicações, etc. Ciência maravilhosa, certo? A ciência tem capacidade de desenvolver essas estruturas, mas tem coisa que a ciência ainda não chegou lá. E a ciência não explica aquilo onde a fé chega. Então esse é um dos primeiros aspectos políticos da relação entre a igreja e o mundo. É a linguagem. O tempo inteiro nós assumimos o papel de analfabetos. E assumimos que não podemos discutir de igual para igual com o mundo, com a ciência, com a vida ao nosso redor. Assumimos que a igreja não é capaz de interpretar com o mesmo nível de linguagem, o mesmo nível de intelectualidade, o mesmo nível de poder, de influência, e aí nós entregamos nossas universidades, nós entregamos os centros de pesquisa, nós nos envergonhamos fora da igreja, fora desse lugar, desse espaço chamado igreja, e daqui a pouco eu vou falar sobre igreja em si, mas nós entregamos a uma ciência do mundo, dentro do mundo, né? Quando Heidegger fala sobre a questão científica, ele diz, olha, meu amigo, é o seguinte, a ciência não tem o distanciamento necessário para entender o que ela se propõe a entender. Eu não consigo entender o mundo estando dentro do mundo. Eu não consigo entender como esse mundo é formado, sendo eu um componente desse mundo. E sendo eu menor do que esse mundo. É o que Heidegger vai dizer e contestar na sua filosofia da ciência. Como é que eu, elemento único, mínimo, pequeno desse mundo, vou ser um analista da imensidão e da sua criação? Tá? Então Heidegger reconhece esse limite, essa limitação aqui da ciência, né? E o que eu estou discutindo aqui não é invalidando se houve o Big Bang, se não houve, se tem 14 bilhões de anos, se não tem. Para mim, tudo isso, se aconteceu dessa maneira, está debaixo da mão de Deus. O fato é que nós não podemos apenas incorporar uma linguagem de pessoas que se tornaram, ganharam notoriedade e dizer assim, ele está certo, eu sou um burro, eu sou um anagrafo, eu sou um anagramatói, um cara que não tem capacidade de discutir com outras pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, sabe qual foi uma das grandes dificuldades de Stephen Hawking, aquele físico famoso que ficava lá na cadeirinha de roda deles? Foi explicar o mundo sem Deus. Foi uma grande dificuldade. Quem leu aqui aquele livro, O Universo numa Casca de Nós, vai ver que ele já no início, quando constrói o diagrama das singularidades, ele é obrigado a escrever no livro, está aí a prova ou a grande evidência que os religiosos tanto queriam, que o tempo tem um fim, tem um começo e terá um fim. O cara batalhou com toda a matemática disponível no mundo e a única coisa que ele não conseguiu dizer foi porque o tempo tem um começo e tem um fim. E era o que deixava o cara noiado. Mesmo assim, ele morreu dizendo que não acreditava em Deus. Então, quem é o agramatói? Quem é o analfabeto? O que nós não podemos é ter a arrogância da religião. Mas nós precisamos participar desse mundo político, científico, de maneira igual para igual. E entender que o que nos diferencia dos cientistas, vou usar essa palavra que não gosto mais, dos cientistas seculares, dos cientistas de fora da igreja, é o paradigma da criação. Para que o mundo tem que ter 14 bilhões de anos? Josemar, você está dizendo que não está provado isso? Não está. Não está. Qualquer cientista decente vai dizer, olha, qualquer tentativa de datação do universo ou do mundo, ou de fósseis, é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. Qualquer um vai dizer isso. Sejam os biólogos com o seu carbono 14, sejam
os químicos com seu carbono 14, os biólogos com seu DNA mitocondrial, sejam os físicos com seus feixes de luz. Qualquer cientista honesto vai dizer, esse esquema de datação é muito ruim, mas nós não temos o melhor. Agora, qual é o problema? É que eles estão dentro do paradigma darwiniano. Quando Darwin terminou de escrever A Origem das Espécies, ele diz assim, nas últimas páginas lá, ele diz, olha, mas para que tudo isso fosse possível, para que essa evolução fosse possível, era necessário que o universo tivesse bilhões de anos. E foi a primeira vez na história que alguém se preocupou com datação do universo. Foi quando se criou essa proposta evolucionista. Não chega a ser uma teoria, tá, gente? Não é uma teoria, é uma proposta evolucionista. E aí, quando nós dizemos que essa evolução aconteceu, nós retiramos dali todo o caráter moral de Deus, porque dentro de uma evolução, como é que Deus vai restaurar o mundo? Se o mundo hoje é mais perfeito do que era antigamente. Como é que vai acontecer a restauração? Como é que nós vamos falar num paraíso que era perfeito e maravilhoso e vamos dizer que o mundo continuou num estado evolucionista? Então vamos dizer que Deus vai restaurar a gente para um tempo pior do que o que nós vivemos hoje? Que tipo de restauração seria essa? Isso é um outro problema que não é exatamente o foco que eu quero tomar aqui. E aí a segunda palestra falou sobre a doutrina social da Igreja Católica, né? E essa doutrina social, obviamente, não é uma doutrina social exclusiva da Igreja Católica, ela nasce nos evangelhos, ela nasce com um grande interesse de Cristo pelas pessoas de uma maneira geral. Então, a doutrina social da Igreja Católica nada mais é do que, pela primeira vez, né, eles tentando retomar aquilo que a Igreja Evangélica já tinha feito desde a Reforma. Então, quando eles lançam em 1891, o Rerum Novarum, que o padre Abimar falou ontem aqui, nós já conversávamos sobre Rerum Novarum desde a Reforma Protestante, que é um retorno às Escrituras e à compreensão social. Calvino já falava sobre isso, o pastor Sérgio vai explanar melhor sobre essa questão, mas a doutrina social da igreja como um todo, ela nasce com o próprio Jesus Cristo e nasce antes mesmo com o exemplo de Elias, com o exemplo de tantos outros que se importaram verdadeiramente com as pessoas pobres e com as pessoas frágeis da sociedade, não só com as pessoas pobres, mas com aquelas pessoas que tinham algum tipo de dor, algum tipo de flagelo, algum tipo de necessidade que precisava ser cuidado de cunho espiritual ou de cunho material, né? E isso a gente tem que ser bem ciente, porque ao passo que Jesus cuidava das pessoas expulsando demônios, ao passo que Jesus cuidava das pessoas trazendo a mensagem de salvação, ele também cuidava das pessoas multiplicando o pão, multiplicando o peixe, tá? Transformando a água em vinho e com o cuidado material necessário para um corpo físico. Então, essa ideia da doutrina social, ela tem a ver exatamente com o que eu quero falar hoje. Com o papel dessas três entidades aqui: o idiota, o político e a igreja. Né? O idiota como aquele ser individualista e tão individualista que ele se julga uma espécie de ameba diferente da sociedade, ele se considera um átomo, né? É um individualismo atomista mesmo, em que ele parece que se separa de todas as outras coisas e ele não quer ser uma célula, né? Mas ele quer ser um átomozinho ali, e talvez um átomo de gás nobre, né? Que não se mistura com absolutamente ninguém e vai cuidar da sua vidinha lá sem fazer nenhum tipo de ligação química com outras pessoas. A igreja é justamente o contrário disso, né? A igreja é justamente o contrário disso.
A palavra grega para a igreja é eclesia, creio que a maioria de vocês sabem, e depois ela é convertida no latim para igreja. Mas a palavra eclesia, ela tem uma raiz significante, né? Uma raiz que dá o significado a ela, que é, o início dela é o prefixo ek, que é um chamado. Era quando as assembleias de guerra eram formadas e tocava-se as trombetas como forma de convocar todo o povo para decidir para tomar decisões acerca da cidade, acerca da vida pública e acerca da defesa do povo em detrimento de algum tipo de ameaça que estava rondando a cidade onde se fazia aquilo ali. Então a igreja, a palavra eclesia, ela também não nasce, né, nos evangelhos. A palavra não nasce nos evangelhos, ela não é uma palavra religiosa, ela era uma palavra essencialmente política. E talvez a melhor tradução que nós podemos ter para eclesia hoje seja assembleia. E como sendo igreja, talvez a melhor tradução seja mesmo Assembleia de Deus, né? Uma reunião do povo de Deus para pensar e repensar sobre aquilo que ela de fato vivencia no corpo a corpo com a sociedade. O grande problema, então, dessas três figuras aqui, o idiota, o político e a igreja, e você vê que a igreja é a única instituição aqui no meio, né? O idiota é um indivíduo, o político é um indivíduo, mas a igreja é uma coletividade necessária, é um povo de Deus, um povo que se entende estrangeiro nessa terra, mas que sabe que volta para essa terra restaurada pela obra de Cristo. Então, o primeiro grande problema dessa relação é justamente uma ideia de regionalização do poder dessa igreja. Então aí, o que é que começa a acontecer? Uma relação não mais de uma igreja, da igreja de Cristo propriamente dito, mas com a tentativa de se criar uma religião para remediar o afastamento de Deus com o homem, e aí muitas ideias foram acontecendo. E cada igreja estava vinculada, cada religião estava vinculada a uma região, ou seja, a uma nação, a uma cidade-estado, a uma polis, e era em nome da disputa religiosa que aconteciam as primeiras grandes guerras. Pelo menos era o que se dizia nas narrativas, né? Vamos invadir o Oriente porque eles não são cristãos, vamos ali lutar contra aquela outra polis porque eles são de Apolo e não são de Atena, né? Apolo, o deus grego, não Apolo, o nosso personagem bíblico. E assim a religião, quando toma essa forma estatal, quando toma essa forma regionalizada, quando ela se acha dona de uma posição coletivista, de dizer assim, essa nação inteira é cristã, ou essa nação inteira é islâmica, ou essa nação inteira é budista, e quando ela se confunde com esse Estado, aí a justificativa de guerras, de ataques, e isso começa a ser muito frequente, especialmente ali na Idade Média, um pouco antes do fim da Idade Média, no que a gente chama de Baixa Idade Média, né, que é quando está terminando e quando começa a haver um desmantelamento do poder da Igreja Católica e um ressurgimento do poder dos reis, e aí vem a Reforma Protestante, com uma proposta filosófica da separação entre Estado e Igreja, com a tentativa de retirar o sagrado, né, a ideia de sagrado de uma visão regional e dizer, não, a grande ideia do Estado laico, né, que muita gente não está compreendendo, ela parte da igreja para o Estado e não do Estado para a igreja, certo?
Não é uma decisão do Estado deixar a religião, porque era muito cômodo para o Estado ser protetor da religião. Era muito cômodo para os líderes governamentais dizerem: eu sou a autoridade divina. Então o que acontece é a igreja quem rejeita o Estado. É a reforma protestante quem vai iniciar esse debate e dizer: não faz sentido. E essa reforma que vem com essa proposta de um Estado separado da igreja, um Estado laico, significa que dentro do Estado ou dentro do território estatal agora podem conviver diversas expressões religiosas. Isso é o laicismo. Não se trata de um Estado ateu, não se trata de um Estado onde o seu líder não possa exercer uma religião ou orar em público, ou rezar em público, ou fazer a sua mandinga espiritual lá. Não, isso não tem nada a ver com o Estado laico. A fé dos nossos representantes, ela é legítima e pode sim ser pública dentro de um Estado laico. Isso é evidente, é óbvio. Isso é a liberdade de expressão religiosa que a nossa Constituição defende, que a Constituição americana defende e que quase todas as constituições europeias defendem. Isso é o laicismo e não essa ideia, porque o cara agora orou, vamos acabar o mundo porque esse cara ele não entende que está num Estado laico. Quem não entende o que é um Estado laico é quem está criticando. Então essa ideia do territorialismo foi realmente um problema, né? Gerou guerras, gerou problemas de desordem humanitária, gerou excesso de poder, gerou certas tiranias, e a igreja disse: não, eu não quero participar disso. Não é para isso que nós nos envolvemos. Claro que claro que o Estado laico não resultou em paz, né? Não resultou na paz, porque há outros interesses na guerra que não só a religião, mas pelo menos a igreja tirou a sua mão de dentro. Deixou de ser uma justificativa. E isso foi o primeiro grande ato político da igreja, na medida em que conversa com o seu povo, na medida em que começa a construir uma cosmovisão sua e plenamente sua. O segundo grande problema que eu quero destacar entre política e religião, então, depois de um Estado laico, foi a quem cabe, então, agora, já que o Estado não é mais o defensor da religião, não é mais o moderador da religião, a quem cabe, então, o domínio da moralidade? A quem cabe agora também as decisões sobre o que é justo, o que não é justo, e essa passa a ser uma discussão filosófica muito importante já no período pós-reforma protestante, no período da modernidade, e aí grandes filósofos vão debater sobre isso, formando aí realmente uma espécie de axiologia, ou seja, uma hierarquia dos valores. E aí, comparando uma com a outra, vamos ver quais são os valores que podem, de fato, valer como valores regentes para uma sociedade. Essa é a grande discussão até hoje. Quando se fala em Estado laico, quer-se ter uma ideia de uma axiologia ou de uma hierarquia de valores onde a fé não esteja presente. Mas isso é impossível, porque toda a sociedade, sem exceção, toda a sociedade se organizou em torno de religiões. Todas as sociedades que você possa imaginar em qualquer lugar do mundo, a mais escondida tribo indígena que você imaginar, ela se organizou em torno de fé religiosa. Não de uma fé cristã necessariamente, mas de uma fé religiosa. E é impossível você extrair do coração do ser humano a sua percepção de fé. Você pode destruir a religião, como os comunistas tentaram fazer, né? Mas, em grande parte, por exemplo, na Romênia, né? na Romênia dos Ceausescos, num pleno domínio ali da cortina de ferro, foi um pastor que iniciou, um pastor anglicano que começou
toda uma luta de mobilização de um povo, né, para a libertação da Romênia, da família Ceausescu, ali um pouquinho antes da queda do Muro de Berlim, inclusive que chegaram a assassinar quase 100 mil pessoas numa noite, e isso que deu, nas portas da igreja, né? E isso que deu margens aí para a queda do Muro de Berlim. É uma história pouco contada, mas é uma história muito vívida e que começou nos discursos de um pastor de uma igrejinha pequena, que estava sendo, massacrado por um regime que queria destruir a igreja, que queria silenciar a igreja, e esse pastor começa a falar sobre justiça social. Então, a quem cabe de fato isso? Quando nós imaginamos o lado ocidental do mundo, esse lado que nós vivemos, gente, não existe filosofia no Ocidente sem cristianismo. Mesmo ou o cara tenta negar o cristianismo, ou o cara tenta confirmar o cristianismo, mas o cristianismo está lá dentro de qualquer filosofia que você possa imaginar. Nietzsche se debruça profundamente sobre o cristianismo. Heidegger, Hegel, qualquer filósofo ateu que você imagine, Bertrand Russell, ele vai em algum momento disputar o espaço de valores ou de construção de valores com o cristianismo. E isso, gente, é lindo, porque você vê a mensagem dos caras que estavam chamados de agramatoi, de analfabetos, de idiotai, de pessoas que só se incomodavam consigo mesmo. Esses caras que estavam sendo acusados transformaram a filosofia, o pensamento de todo um lado do mundo e disseram assim: esses valores aqui são melhores do que quaisquer outros valores que vocês possam considerar. E é tão interessante porque quando chega em 1950, acho que é 1950, quando é lançada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se você pegar cada item daquela Declaração Universal dos Direitos Humanos e quiser colocar os versículos que a justificam, é muito fácil. Qualquer um que lê a Bíblia sabe que os direitos humanos são completamente embasados na palavra de Deus, que não tem nenhum daqueles direitos que não esteja lá. Mas, pastor, e essa coisa da diversidade sexual? Também. Nós estamos aqui para dizer, em muitos casos, para denunciar o pecado, porque sem a denúncia do pecado não há arrependimento, sem arrependimento não há salvação. Então nós participamos disso, mas a igreja do Senhor aprende desde cedo que cada um tem direito a ser o que quer ser. Portanto, a verdadeira democracia acontece debaixo da égide da mão do Senhor, né? Porque a grande expressão de libertação do indivíduo está nos evangelhos. A grande expressão de libertação, de dizer que você é aquilo que Deus lhe fez para ser, que você não pode ser tolhido das suas características, daquilo que das suas próprias escolhas, está no evangelho. E os direitos humanos estão centrados, ainda que muitos não saibam, nesse aspecto. O terceiro grande problema é o que eu vou chamar do problema das duas cidades. Mas não se trata do problema das duas cidades de Agostinho, né? Mas das duas cidades de Apocalipse. É a Babilônia e a Nova Jerusalém, né? Essa foi uma questão extremamente divisória, porque ao ler Apocalipse, nós vemos a grande Babilônia sendo revelada ali, de meados do capítulo 16 até meados do capítulo 18 de Apocalipse. Nós temos uma visão terrível do governo babilônico, e nos últimos capítulos, especialmente no 20 e 21 de Apocalipse, nós temos uma visão maravilhosa da Nova Jerusalém. Então, criou-se um dilema a partir daí, como se o cristão não pudesse de jeito nenhum aparecer dentro da velha Babilônia. E aí, quando Santo Agostinho escreve Cidade de Deus e Cidade dos Homens, vai dizer que quem está na cidade de Deus é aquele que cumpre a vontade de Deus, mas quem está com a mente e o coração na cidade de Deus está com o pé na cidade dos homens. E que, portanto, deve ser influente sobre a cidade dos homens e que deve participar da cidade dos homens.
em A Cidade de Deus, o que Santo Agostinho contesta é justamente uma acusação de que as pessoas teriam, Roma teria caído porque os soldados teriam se convertido ao cristianismo e aí apenas olharam para os céus e não conseguiram olhar ao seu redor. E o que Santo Agostinho vai dizer é que isso não aconteceu porque, embora o mundo esteja repleto dos homens que participam da cidade dos homens, ou seja, daqueles que negam ao Senhor Jesus, e dos homens que participam da cidade de Deus, aqueles que creem para a sua salvação, mas os homens que creem para a sua salvação participam de maneira justa, adequada para o crescimento e o desenvolvimento da sociedade, que no caso era Roma. Então, esse dualismo que se criou, né? Aqui eu vou mais especificamente para te dizer, aí que esse tipo de interpretação de que a Babilônia contra Jerusalém é de que o cristão não pode participar do mundo político. E eu, na minha vida de cristão, fui largamente doutrinado, ensinado dessa maneira. E aí eu vou para a última parte, e aqui vou pular alguma coisa aqui, mas quero ir para a última parte, para falar justamente desse papel político do povo de Deus, da igreja, e dizer a você que essa ideia de que a igreja tem que se afastar da política é uma ideia que eu posso até atribuir ao próprio Satanás, porque por várias razões. Primeiro do que tudo, porque a cosmovisão cristã é uma cosmovisão ampla que trata da preservação do mundo. E ela internaliza valores que estão acima de críticas, porque eles foram provados ao longo de 2000 anos de cristianismo. É muito evidente, inclusive com sociólogos, filósofos políticos que analisaram a história da humanidade, se perceber, por exemplo, no magnífico trabalho de Max Weber, se perceber que onde o cristianismo fincou raízes, o cristianismo protestante principalmente, o povo teve maior desenvolvimento. E mesmo o cristianismo não protestante também demonstrou um sucesso muito maior do que, por exemplo, o mundo islâmico, né? E esse desenvolvimento, tanto social, quanto tecnológico, quanto das artes, quanto do domínio político, é fruto de uma cosmovisão cristã mais ampla, de uma consciência ambiental, de uma consciência ecológica, de consciência política, de consciência relacional, de luta contra a violência, de luta contra os preconceitos, de uma igualdade não comunista, mas de uma igualdade do ser humano, onde Paulo registra lá em Gálatas 3:28, dizendo que não há mais homem, nem mulher, nem grego, nem hebreu, nem escravo, nem senhor, todos são um debaixo da mão de Cristo. E esse sentido de igualdade do valor das pessoas é uma obra da cosmovisão cristã. Os políticos, a segunda razão para a igreja participar ativamente da política é que os políticos são inevitáveis. Não há como ter uma sociedade sem político. Então, que esses políticos sejam cristãos. Quando a gente lê a República de Platão, ele diz que os políticos devem ser os filósofos. E ele defende com unhas e dentes que os filósofos são os mais preparados, porque teriam uma cosmovisão política mais perfeita do que a visão dos idiotas, daqueles que só olham para o seu umbigo. O fato é que nós cristãos invertemos a coisa e, sendo donos de uma verdade absoluta, nós invertemos e dissemos, não, deixa a política para os idiotas, para aqueles que só pensam em si. E vamos aqui tentar construir um novo mundo sozinhos, e aí nós também nos tornamos meio idiotas, pensando apenas num governo pequeno e restrito aos templos e aos movimentos religiosos, e aí o mundo, não sem razão, nos acusa de sermos
egoístas e centrados em nós mesmos, tentativa de donos da verdade, porque esquecemos, em larga medida, de dialogar com esse mundo, com o mundo político e participar ativamente. Então, os políticos são inevitáveis, portanto, é necessário que os cristãos estejam lá dentro, colocando a sua mão, colocando a sua visão, sendo vigiados pela igreja, né? Isso é importante que se diga, sendo absolutamente vigiados pela igreja, para que possam exercer com dignidade aquilo que é trazido para o reino de Deus. A terceira razão é que só a igreja pode governar por meio do amor. Só o político cristão pode trazer, de fato, o amor como fundamento necessário para a vida política. Sem o interesse necessário do crédito político. Apenas o político verdadeiramente cristão tem capacidade de agir em amor, e agir em amor naquele sentido kantiano de fazer o que é certo apenas porque é certo e não para ganhar algo em troca. Fazer aquilo que é correto porque é aquilo que deve ser feito, porque todos deveriam agir de maneira daquela exata maneira e não para ganhar um crédito, seja um crédito político, um crédito financeiro ou qualquer outro tipo de crédito. Então só o cristão verdadeiramente convertido tem a capacidade de combater os idiotas da política, porque só ele vai com o altruísmo verdadeiro, com uma motivação eterna e não uma motivação terrena. Por último, talvez o ponto mais polêmico, da razão pela qual a igreja deve, de fato, participar do movimento político, inclusive do movimento político partidário, é que o evangelho é o verdadeiro combatente do mal e o verdadeiro proponente do bem. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ele obviamente está se referindo que nós não vamos lutar com espadas necessariamente, não vamos necessariamente puxar armas e não devemos encontrar no outro, na figura do outro, um inimigo. Eu lembro muito aqui das contradições do Jean-Paul Sartre, que escreveu, dizendo que o inferno é o outro, né? A ideia de que a relação com o outro é infernal, mas depois o Sartre escreve que nós nos realizamos no outro. Então, essa luta é a política. Enquanto nós consideramos essa relação com o outro um problema, porque temos essa tendência idiotai, essa tendência egoísta de pensar em nós mesmos e essa dificuldade de celebrar a vida com o outro, né? A não ser com aqueles que atendem os nossos interesses, mas mesmo assim nós temos aquela dificuldade. Quem é o marido que não briga com a esposa? Quem é o filho que não briga com o pai? Quem é que em algum momento não é egoísta? E nós lutamos contra isso na vida íntima, e talvez seja isso que possamos entender da política sartriana, quando ele diz que o inferno é o outro, mas também de compreender que é impossível que alguém se realize em si mesmo, né? Porque nós não somos, ao contrário do que muitos pensam, suficientes em nós mesmos. Nós precisamos do carinho, do amor, do reconhecimento, do abraço e da vida política. Então a igreja, como sendo o espaço onde essa luta não do bem contra o mal, como duas substâncias etéreas, não como dois partidos políticos que se engalfinham, mas essa luta do bem contra o mal que começa dentro de nós, nessa autoavaliação a que nós somos chamados e compelidos por Deus a o tempo inteiro reforçar e olhar para dentro de nós mesmos e tentar encontrar em nós uma motivação para ser aquilo que Cristo deseja que sejamos, talvez, para mim, o maior motivo para que o cristão participe da política, porque é o único que é capaz de trazer em si
uma autorreflexão do significado eterno de tudo aquilo que ele realiza.